Semana passada a gente trabalhou demos uma passagem panorâmica para conhecer a epístola, né? E é interessante a epístola de Paulo aos Colossenses, que Paulo ele começa as suas epístolas sempre com uma... Primeiro vamos orar, né? Eu estou esquecendo. Desculpa que é efeito remédio. Às vezes eu esqueço. Eu fiz o discipulado todo com a Alan, com a Angélica esses dias aí, sábado. E aí quando eu terminei eu lembrei e falei, puxa, a gente não orou no começo, vamos orar agora, né? Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por mais esse momento que o Senhor nos dá, que nós podemos ouvir a tua palavra. Peço que o Senhor fale conosco, Pai, nos ajude, tome pelas mãos. Pai, fica conosco, porque nós te agradecemos essa noite. E eu preciso, Pai, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a tua igreja, que nós necessitamos do teu tocar. Obrigado, Senhor, eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Então, Paulo, ele sempre coloca as suas credenciais nas suas epístolas, demonstrando que é ele mesmo, para a gente saber que é ele. Então, ele sempre assina, ele começa, né, dizendo assim, dando um prefácio, uma saudação, dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, quando ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele está dizendo de um Cristo que já está na sua glória. Então, você inverte quando você ouvir o nome. Em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus, é que ele já está fazendo menção exatamente em Cristo glorificado. E por que ele cita aquele apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus? Porque muita gente não cria no apostolado do nosso apóstolo Paulo, no seu ministério. Muitos questionaram. Lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve que se justificar. Ele chegou ao ponto de dizer assim para eles, assim, escrever para eles, quem é que subiu ao terceiro céu? Com corpo, sem corpo, não sei, não importa. Mas e vocês? O que vocês dizem? Porque eles achavam que o apóstolo Paulo não tinha autoridade de apóstolo como João, Pedro e os demais tinham. Mas o apóstolo Paulo ele foi chamado pela vontade de Deus lá em Atos capítulo 9, quando ele viu aquela luz, ele viu Cristo glorificado lá, por isso que ele ficou cego, tá? E depois, na preparação do seu ministério, ele foi levado até o terceiro céu. Quem apresentou o verdadeiro evangelho para que ele possa pregar às nações foi o próprio Jesus glorificado no seu trono, no seu alto sublime trono. Não fui eu, não foi ninguém, não foi nenhum dos discípulos, mas sim o próprio Cristo, que deu as credenciais para Paulo pregar o evangelho e deu toda a autoridade. Inclusive, quando ele estava orando na rua direita, que Ananias foi lá para poder tirar as escamas, que Ananias não queria ir até lá com medo, Cristo disse, vai lá e fala para... Esse daí é um vaso escolhido para mim, para que ele saiba o quanto ele vai ter que sofrer por amor ao meu nome. Então, quer dizer, não tem credencial maior do que um Cristo glorificado te autorizar para fazer o seu ministério. O interessante é que aqui ele fala assim, o irmão Timóteo, também que estava junto, que é um pastor jovem, grego, que o apóstolo Paulo apresentou o evangelho a ele, a sua avó. E ele cresceu no conhecimento do evangelho que o apóstolo Paulo tinha pregado. Então, esse é o apóstolo Paulo. Por que ele escreve isso? Por todos esses motivos. Então, esses motivos são mais do que suficientes para dar credencial para que o apóstolo Paulo não só pregue o evangelho, mas também possa, como que eu posso dizer? Orientar as igrejas da forma que tem que andar. O apóstolo Paulo praticamente foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Se não o maior evangelista que teve na história. Porque com os recursos que ele tinha naquela época, quantas igrejas ele deixou plantado? Quantas pessoas ele deixou como discípulo? Embora no final da sua vida ainda morreu sozinho.
Mas ele continua dizendo aqui no verso 3, acompanha aí na sua Bíblia: dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está escrito Salvador aí, mas eu estou dizendo. Quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então quer dizer, Paulo, ele não fundou essa igreja. Foi Epáfras que fundou essa igreja. Epáfras, ele foi até a prisão onde que Paulo estava em Roma, porque a igreja estava com um problema, e chegando lá, Epáfras passou o relatório todo, dizendo o que estava acontecendo. Uma grande heresia estava começando a andar ali. O que é essa heresia? Só para relembrar, é o judaísmo misturado com o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosis, do grego, quer dizer conhecimento, quer dizer, é um conhecimento à base de conhecimento humano através do platonismo, que é Platão, que era um... Qual que é o nome? Que era um... Me lembra que minha cabeça está falhando. Oi? Filósofo, isso. Então, quer dizer, eles misturavam essa ideia de que a alma não poderia se misturar com o corpo porque o corpo era mau. Então, como que um Deus bom pode encarnar num corpo mau? Então, eles não criam que Cristo tinha vindo em carne. Então, tudo isso daí, mais o judaísmo, mais a parte de tudo para eles era diabo, tudo para eles era coisa mística, e mais o culto dos anjos, que nós vamos ver mais para frente. E interessante que eu disse para vocês na semana passada que qual que é a melhor forma da gente combater uma heresia? Pregando Cristo, a primazia em Cristo. Então, Paulo, ele diz aqui que ele, ao ouvir falar da fé deles, que ainda todos ali não estavam no lamaçal do pecado através dessa heresia, que eram pessoas muito bem preparadas, que estavam dissimulando essa heresia, só que Epáfras, ele chega ao ponto de não saber o que fazer. E ele vai ao encontro do apóstolo Paulo e relata tudo o que está acontecendo. E Paulo começa a escrever esta carta para começar a combater essa heresia. Então, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele está dando graças sempre pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, porque então Paulo sempre orou por aquela igreja, não tinha preocupação, porque ele não é que ele não tinha fundado a igreja, que ele não tinha obrigação de orar. E vocês são testemunhas aqui que nós, toda sexta-feira, nós estamos orando e nós colocamos todas as igrejas daqui da cidade de Novais, todos os pastores da cidade de Novais, todo mundo aqui que faz parte dessa cidade, sem vaidade nenhuma, porque o evangelho tem que ser pregado, e de preferência, da forma correta. Não importa que seja eu, que seja qualquer um. O importante é que Cristo seja pregado para todos. Continuando aqui, ele vai dizendo aqui que ouviu falar da fé, ele crê ainda que aquela igreja ainda tem jeito, dá para consertar o que estava acontecendo, porque tinha muita gente fiel ali. Inclusive, citei que na casa de Filemão, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve sobre o escravo fugido Onésimo, é que se concentrava a igreja era colocada ali. Filemão era quem recepcionava, sua esposa estava junto. Eu até disse que quem era o pastor era Arquipo, mas na verdade Arquipo ele era bastante coisa, um cooperador do evangelho. E o pastor oficial era Epáfras, não só dessa igreja, mas também da igreja de Laodiceia e de Hierápolis. Então ele continua dizendo aqui, por causa da esperança que você está preservada no céu. Está dizendo aqui que não é esperança somente, a gente ficar esperando, achando que não vai receber, não. Essa esperança no original quer dizer que a pessoa já sabe o que vai ter no futuro.
Só ela tem que continuar esperando com paciência esse futuro acontecer. O que nós temos que esperar? Nosso Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ou se partimos dessa vida, nós partimos direto ao encontro de Cristo. Então nós temos que ter essa esperança que vos preserva, que está preservada nos céus. Quer dizer, vai ser manifestada nos céus e nós sabemos que nós vamos para lá. Da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então deixa eu fazer um comentário aqui. Eles ouviram o genuíno Evangelho. Epáfras se converte. Planta 3 igrejas naquela região próxima a Éfeso. Eles ouviram a verdade do Evangelho. Eu pergunto para vocês, quando vocês ouvem a verdade do Evangelho, precisa mais alguma coisa? Ou a gente não tem que estar satisfeito? Só que existem pessoas que o Evangelho puro e simples não serve. O Evangelho puro e simples, muitas vezes, ele não serve porque é simples demais. Pastor, mas como que é simples demais? Cansei de dizer para vocês aqui, Cristo cura, liberta, batiza para o Espírito Santo e leva para o céu. Agora precisa mais do que isso. Só que ali eles estavam dizendo o seguinte: não, peraí, o evangelho que vocês estão seguindo é um evangelho simples e ralo. E basicamente não pode, e não é só isso. Esses falsos mestres estavam se infiltrando para dizer: não, vocês continuam, tem que continuar circuncidando, vocês têm que continuar fazendo as orações da lua nova, vocês têm que continuar fazendo os ritos judaicos, vocês têm que continuar fazendo uma série de rezas, vocês precisam entender essa plenitude que nós temos aqui, que nós vamos falar depois, que é essa divisão entre homem e Deus, que existem seres celestiais que habitam nas regiões celestiais, que nós temos que ter comunhão com eles para poder chegar até Deus. Aí eu pergunto uma coisa para vocês: será que a gente não conhece não sobrou nada do gnosticismo para hoje? Que algumas pessoas rezam para alguns santos, porque aqui quando está falando a palavra santos, que ele fala aqui, ó, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, ele não está dizendo aquele santo que é colocado em cima do altar, que nós colocamos, nós não, né? Que é colocado a fé sobre aquela estátua, aquela auréola que está em cima. Não, ele está dizendo assim: santos, quando ele está se dirigindo à igreja, são pessoas separadas do mundo, pelo qual Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Não é para todo mundo não, é para aquele que creu. Esses são santos, porque são pessoas separadas, são pessoas que realmente sabem o valor do que Cristo fez na cruz do Calvário. Pessoas que não sabem o valor procuram coisas mais do que o necessário, nunca estão satisfeitas com a pregação do evangelho simples, de conhecer um Cristo que está preocupado em se relacionar conosco, preocupado em cuidar de você nos momentos de dificuldade, sendo mais profundo, ser nosso amigo em momentos de alegria, de tristeza. E nós vemos aqui que para eles isso era pouco. E eles estavam ensinando que tinha que colocar coisa a mais. É como se eu pegasse vocês e tirasse vocês, vamos supor que nem meu caso, eu vim da macumba. Eu saio da macumba, venho para ser liberto pelo evangelho, aí de repente eu falo: não, tem que consultar os espíritos para poder saber o que vai fazer. Meu querido, uma vez livre por Cristo, uma vez livre pelo sangue de Cristo, você não precisa de mais nada. Você não precisa ter medo de entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Pai, frente a frente, porque Ele fez a obra redentora pelo qual na cruz Ele bradou dizendo: Pai, está consumada a obra. E se rasgou de alto a baixo o véu do templo que dividia o santo com o santo dos santos.
E hoje você tem acesso livre ao Pai. Você não precisa de mim. Você não precisa de santo nenhum. Você não precisa de nada. Você precisa se curvar diante de um Rei maravilhoso e justo, chamado Jesus Cristo, que é o único que faz esse intermédio entre nós e o Pai. E ele diz aqui assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e o quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ele está dizendo aqui, continuando, dizendo assim: vocês não precisam de nada. Epáfras, ele não é menor do que eu. Epáfras é um colega de ministério meu. Olha o apóstolo Paulo dizendo sobre uma pessoa que ele discipulou. Uma pessoa que vai buscar ajuda com ele e fala: não, esse homem, ele é conservo nosso, colega de ministério. Ouvi o que ele dizer. É a mesma coisa que eu falar para vocês assim, eu chegar a pegar a vida do Guilherme aqui e falar assim: olha, o Guilherme vai falar com vocês, ouve eles, porque ele é colega de ministério meu. Ele está fazendo a obra, o Pedro está fazendo a obra, o Alan está fazendo a obra, todo mundo aqui está fazendo a obra. Qual que é o problema? Por isso que Paulo ele começa dizendo que sempre está orando por aquela igreja, orando pelo crescimento. Muitas vezes a gente quer um crescimento numérico, mas o que a gente precisa muitas vezes é um crescimento espiritual, maturidade. Nossas igrejas hoje, infelizmente, o que menos tem é maturidade. Hoje, qualquer coisinha, o povo está saindo correndo. O povo, qualquer coisa hoje, parece assim, parece que está fazendo picuinha. Parece que Deus precisa das pessoas. E nós que precisamos. Cristo mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas e ele continua dizendo aqui: o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Então quer dizer, Epáfras ele foi até Paulo. Ele não foi lá para meter o pau neles, não. Ele foi para dizer o que estava acontecendo na igreja. E por amor àquela igreja, Epáfras foi até o apóstolo Paulo, porque ele precisava combater esses falsos mestres. Irmãos, eu não me canso de discipular. Eu não me canso de pregar. Eu não me canso de fazer a obra de Deus. Sabe por quê, meus queridos? O dia que Cristo me chamar para prestar as contas, eu quero estar pelo menos no 0 a 0. Sabe? Pelo menos no 0 a 0. E peço que vocês também façam a mesma coisa. Porque assim, o responsável da pregação do Evangelho não é só o pastor da igreja. É toda a comunidade. Quando nós vamos continuar isso aqui nas próximas semanas. Mas a pregação do Evangelho é para todos. A igreja, quando começou a ser perseguida em Jerusalém, logo ao dia de Pentecostes, quando ela foi formada, os irmãos que fugiam, eles se espalharam por toda a Ásia, e só que aonde eles se refugiavam, eles pregavam o Evangelho. Então aquele id, a gente não precisa comprar uma passagem, né? A gente pode pagar para entrar no ônibus aqui até Catanduva. Não sei se é tão longe. Esse id pode ser indo na padaria comprar pão. Esse id pode ser dentro da sua casa. Só que esse id nós temos que ter sabedoria. Nós temos que combater as heresias desse mundo, demonstrar o amor de Cristo, mostrar esse amor para aqueles que precisam. Quem que precisa desse amor? Todos nós aqui. Um irmãozinho veio falar para mim assim: pastor, eu não venho aqui porque ele quis dizer assim que eu não sou digno de ficar aí dentro, né? Porque minha vida está muito torta. Aí eu falei para ele: se vocês soubessem a lata de lixo que é aí dentro, eu falei, a começar por mim, você pensava diferente. Só que tem uma coisa, pode até ser, mas nós já estamos começando a limpar ela por dentro, né? Já está começando a sair o cheiro de churume, não está? Devagar está saindo. Então quer dizer, meus queridos,
O apóstolo Paulo, ele para combater essa heresia, ele usou uma coisa muito simples: o Evangelho. E o Evangelho é uma coisa muito simples. Uma vez nós lá em São Caetano, nós estávamos tendo uma aula de escola bíblica dominical, e o presbítero que estava dando a aula, ele começou a falar a lição. Ela falava sobre o plano da salvação e o que era o Evangelho. Ele ficou a aula toda dizendo assim: mas é só isso. Aí ele passava um pouquinho lá, lia mais um pouquinho, explicava e falava: mas é só isso. É tão simples que o negócio parece que está errado. Porque assim a gente tem que colocar peso, a gente tem que julgar as pessoas, a gente tem que falar coisa que Jesus não falou, sabe? Uma das coisas que eu costumo dizer assim: nosso Deus é um Deus de amor. Ou só eu que entendo isso? Todos nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de amor. Só que também temos que entender que Ele é um Deus de justiça. Então quer dizer, não é que Ele é amor, que se você pisar na bola, aonde você jogar a semente, ela vai crescer. Então você tem que saber exatamente aquilo que você está fazendo. Você tem a liberdade para fazer aquilo que você quiser. Mas, como a palavra nos diz, nós temos responsabilidade sobre tudo que fazemos. Amém? Amém mesmo?